Olá pessoal, vamos agora para a nossa última aula, aula 4, plano de negócio. Vamos falar agora do planejamento financeiro, aquele que assusta todo mundo porque envolve dinheiro, né? Então pessoal, nessa sessão nós vamos abordar o que? Os investimentos, a estimativa de faturamento, os custos, demonstrativo de resultado e os indicadores de viabilidade. Se é viável ou não você abrir o negócio, né? Vamos por parte então, vamos ver o que é investimento? O investimento, pessoal, é o volume de recursos que o empreendedor deverá investir no seu negócio. Tá? Esses investimentos eles são divididos em três categorias. Investimento fixo, o financeiro e o pré-operacional. O que são os investimentos fixos então, pessoal? Investimentos fixos são aqueles que não saem junto com o produto, tá? Eles vão ficar dentro da empresa. Por exemplo, nós temos os imóveis, os veículos, as máquinas, equipamentos, móveis e os utensílios. Vamos para o exemplo do Delícias da Pesca. Olha aí na imagem. Nós temos o fogão industrial, freezer, horizontal, vertical, refrigerador, balcão de inox, mesa, prato, copo, taça, talheres. Então tem esses itens como investimentos fixos, onde eu vou estabelecer quais são os itens, quais são as quantidades, o seu valor unitário para chegar no valor total. Então, como investimentos fixos, nós tivemos o total de 24.294. É trabalhoso fazer esse detalhe, para você lembrar tudo dos custos fixos que irão, você tem que sentar, fazer com calma e imaginar como será o seu estabelecimento e tentar colocar todos os custos fixos que tiver lá, todos os investimentos fixos, tá? Vamos para o próximo, nós temos os investimentos financeiros. O que são investimentos financeiros? São aqueles recursos financeiros que você precisa para comprar o seu estoque inicial e também para alimentar o seu capital de giro. Por quê, pessoal? O que é o capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro que você precisa para poder manter a empresa funcionando durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se você abrir uma empresa e vender todo o seu estoque a prazo, ou seja, você abriu 2 dias, você vendeu todo o estoque a prazo, só vai receber daqui 30 dias. Então sua empresa teria que ser fechada durante esse período até você receber para poder ter dinheiro para comprar novas mercadorias para vender. Então, nesse caso, você já teria, no mínimo, um capital de giro de 30 dias de funcionamento, tá? No exemplo nosso do Delícias da Tia, ele estipulou que, como capital de giro, os recursos necessários para pagar as contas dos 2 primeiros meses de funcionamento do restaurante, que seria em torno de 25 mil, ele estipulou. E o estoque inicial, que é o valor total da compra dos produtos necessários para o primeiro mês de funcionamento do restaurante. Ou seja, reservar um capital para o funcionamento de 30 dias referente ao estoque inicial. No total, nós tivemos então como custo financeiro 28 mil reais. Investimentos pré-operacionais, pessoal. Como o próprio nome já diz, pré-operacional, ou seja, antes da operação realmente da empresa entrar em funcionamento, tá? Então, o que estão dentro desses investimentos? Está, por exemplo, a divulgação. Quando que a empresa vai abrir, que vai abrir uma empresa ali, quais são os produtos que vai ter, já preparar uma certa divulgação. Nós temos as reformas, que você aluga um prédio ou compra um prédio, sempre deve ter uma reforma, pelo menos de pintura, de adaptação do layout que você quer fazer da sua empresa. Por exemplo, quando você compra uma franquia, você tem que adaptar toda a estrutura da franquia, então é feita uma reforma. Nós temos adaptações do espaço físico para cadeirante, deficientes, né? Nós temos o treinamento de pessoal, porque como a nossa empresa, exemplo, ela pisa no atendimento, então desde a hora que abrir ela já tem que ter o treinamento desses funcionários, de tudo que vai ser feito dentro da empresa, para que ela funcione redondinha. E nós temos também a legislação na empresa. Então, como exemplo aqui, nós temos quem? No nosso exemplo do Delícias da Pesca. Nós temos as reformas e adaptações, ele gastou 4.500. As despesas com legalização, ele gastou 3.200.
e as despesas com divulgação R$ 800. E num total de R$ 8.500. Peço para vocês um pouco de atenção aqui, aí vocês vão lá na página 95 da apostila, que aqui está R$ 28.000, ok? Só dá essa arrumadinha aí, foi um equívoco na hora da formatação da apostila, ok? E aí, pessoal, qual que é então o investimento total que ele fez? O investimento total foi de R$ 60.794. O que é esse investimento total? Está lá os investimentos fixos, o investimento financeiro e o investimento pré-operacional, tá? Então, se tiver muito alto o nosso custo, a gente vai ter o quê? Vai ter que achar uma forma de reduzir esse custo. O que vai ser feito para tornar o quê? Viável a abertura da empresa. Eu não tenho R$ 60.794, mas eu posso abrir a empresa, por exemplo, com uma estrutura menor que vai exigir um custo menor. E conforme eu for conquistando o mercado, conquistando clientes, eu vou investindo mais. Então, nessa hora já começamos a analisar o quê? O nosso recurso, nossos investimentos se estão muito altos, e se estão muito altos nós vamos ter que estabelecer alguns cortes, aonde que poderá ser feita alterações. O próximo, pessoal, é a estimativa de faturamento. Essa estimativa de faturamento é um dos pontos mais difíceis dentro da empresa, porque principalmente se você estiver abrindo um negócio. Se você já tem um negócio aberto, você tem um histórico para olhar e saber mais ou menos quanto que você vende, para saber qual é o faturamento. Só que aí quando você nunca trabalhou no negócio, é uma ideia que você está querendo abrir agora, o que fazer então? Aí o conselho é o quê? Você ir lá e conhecer o quê? O volume de venda dos seus concorrentes, por exemplo. É o quê? É ficar lá na porta, olhando quantos clientes entram, saem, é ir lá experimentar como que é o produto lá, verificar o preço que ele pratica, mais ou menos quanto, fazer perguntas aleatórias, já que ele não sabe que você quer abrir um negócio ou não, quanto que ele fatura, qual que é o prato que mais sai, qual é o produto carro-chefe dele, o que mais vende, tá? Por exemplo, sentando até faz um teste, vai lá naquele espetinho na esquina de casa, senta lá para comer e pergunta para ele quantos que ele vende ali. Tem vezes que você vai até se surpreender quanto que fatura um espetinho, um cachorro quente, tá? Então vamos para o nosso exemplo, pessoal. No caso do restaurante Delícias da Pesca, o cálculo da estimativa de faturamento mensal é um pouco mais complexo, porque ele vai trabalhar com vários tipos de pratos, certo? Se considerarmos que o restaurante vai trabalhar com vários tipos a preços diferenciados, além da venda de bebidas e sobremesas. Para tornar o exemplo mais claro, vamos considerar o valor médio dos gastos de cada cliente terá no restaurante. O que é isso, pessoal? É o chamado ticket médio. Ou seja, quanto que cada cliente geralmente gasta dentro da minha empresa. Isso aí dá para você perguntar também para o concorrente. Qual é o seu ticket médio? Ou seja, qual é a média que as pessoas gastam dentro da sua empresa? No caso do nosso restaurante Delícias da Tia, colocou o quê? Que é gasto mais ou menos para atender uma pessoa, eles vão gastar lá, as pessoas, o ticket médio, de R$30. Ou seja, R$30 com a quantidade de 900 clientes estipulada, nós vamos ter um total de receita ou estimativa do faturamento de R$27.000. Então aqui nós estamos estimando o faturamento através de um ticket médio. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é descrever todos os custos envolvidos para manter o empreendimento funcionando. Para manter esse empreendimento funcionando, nós temos os chamados custos fixos e os custos variáveis. O que são os custos variáveis? Custos variáveis são aqueles que vai se alterar conforme vai produzindo. E os custos fixos são aqueles que não se alteram conforme o volume de produção. Um exemplo, se abrir uma banquinha de cachorro-quente, nós teremos como custos variáveis o pão, a salsicha, o molho, o milho, a batatinha, porque cada vez que você fizer um produto, você vai utilizar esse produto. Então, cada vez que você vender mais, você vai precisar de mais recursos, ok? E já como custo fixo, nós teremos o quê? A mão de obra, o aluguel de estabelecimento, a conta de água, de luz. Esses já vão gerar o quê? Já serão custos
fixos, tá? Ele não vai se alterar conforme você vender o cachorro-quente. Se você vender um cachorro-quente, você vai ter que pagar o aluguel no mês. Você vai ter que pagar a luz do mês, porque você vai ficar ligado, atendendo, esperando o cliente o mês inteiro. Vai ter que pagar a conta de água do mês. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos estimar então agora os custos variáveis. Custos com materiais e mercadorias. E nós temos também o custo com a comercialização. Ou seja, cada vez que você vende um produto, você comprou aquele produto. Então aquilo lá é chamado do quê? De custo de materiais ou custo de mercadorias vendidas. Ok? Então, para o nosso exemplo Delícias das Pescas, nós vamos fazer a mesma coisa que a estimativa do faturamento. Tá? Nós vamos estimar um ticket médio de custo. Tá? Então, para atender cada cliente, nós vamos estimar que temos um custo de R$10. Como a gente vai atender 900 clientes, 10 vezes 9, nós vamos ter um custo médio de R$9.000, ok? Porém, nós também temos um custo variado chamado os custos de comercialização. O que são? São os nossos impostos, que conforme você vende, conforme você fatura, você paga um imposto em cima dessa sua venda, tá? E temos também as chamadas comissões de vendedores. Essa já é mais comum entre a gente, que ele vai ganhar uma porcentagem em cima de cada unidade vendida, do preço vendido lá. Então, como estimativa aqui, a gente vai utilizar apenas, no exemplo, os impostos de 10%. Então, o faturamento que a gente estimou anteriormente foi de 27 mil, 10% de 27 mil, 2.700. Então, nós vamos ter um custo de comercialização de 2.700. Próximo item a ver, pessoal. Aí com o total vai ser o quê? Custo com materiais e com a comercialização. Então nós vamos ter um custo total de 11.700 de custos variáveis nesse exemplo. O próximo a gente vai ver são os custos fixos. Como foi dito anteriormente, os custos fixos eles se caracterizam por não se alterar conforme a produção. Vamos aos exemplos. Nós temos a luz, nós temos a água, tá? Nós temos o aluguel, nós temos o pessoal, nós temos as depreciações, prolabore e telefone. Dentre esses aí, vocês normalmente já conhecem água, luz, telefone e aluguel. E o que seria a depreciação, o pessoal e o prolabore? Vamos ver cada um deles? Então nós temos como custo de depreciação, imagina por exemplo que você compra um carro. Esse carro ele tem o quê? Ele tem uma determinada vida útil. Na hora que você comprou ele, ele já não vale mais a mesma coisa. E conforme você vai usando, ele vai se deteriorando, vai perdendo esse seu valor. Então, para nós na empresa, nós chamamos isso daí de depreciação, ou seja, é o custo da utilização desse equipamento. Vamos ver a definição? Olha lá. Imagine que cada equipamento utilizado pela empresa possui um tempo de vida útil, após o qual o mesmo deverá ser substituído. Essa vida útil é calculada em meses e colocada como despesa da empresa mensalmente. Para o cálculo do valor a ser depreciado, utilizamos a seguinte fórmula. Taxa de depreciação mensal é igual ao que? O valor do equipamento dividido pela vida útil dele, dividido em anos, dividido por 12, para achar a taxa mensal dele. Olha o exemplo. Se considerarmos que um aparelho de ar-condicionado custa R$ 1.500 e o tempo de vida útil do mesmo é de 5 anos, temos a seguinte taxa de depreciação então. Pegamos o valor do equipamento e dividimos pela vida útil no ano. 1.500 dividido por 5, então 300 dá R$300. Dividimos por 12 para achar a taxa mensal. Então, R$25 seria a taxa mensal de depreciação no nosso ar-condicionado. 25 a taxa mensal e 300 a taxa anual. Ok? Vamos para o nosso exemplo do Delícias da Pesca. Por exemplo, tinha lá o fogão industrial. Pagou R$1.000 e o tempo de vida útil dele é de 10.000. Tinha duas quantidades, taxa mensal de depreciação R$16,67. E assim por diante. Olha o aparelho de ar-condicionado aqui, 1.500.
5 anos, lembra? A taxa mensal dele era de R$ 25. Porém, nós temos 4 ar-condicionado, então a taxa de depreciação vai ser de R$ 100. Aí, pessoal, fiquem atentos, porque na hora de abrir um negócio, você tem que verificar com o seu contador qual é a vida útil que a contabilidade permite você apropriar para depreciação, tá? Então, cada equipamento, cada maquinário, cada tipo de veículo, ele vai ter uma depreciação diferente, ok? E aí você tem que verificar na legislação qual que é a vida útil que ele permite para cada um dos equipamentos. Próximo nosso é o custo com o pessoal, ou seja, quanto que vai custar a nossa mão de obra, né? Qual que é o valor de cada funcionário? Lembra anteriormente lá no planejamento operacional, a gente verificou quantos funcionários a gente precisava, quais eram eles, as suas características e funções. Aqui a gente vai trabalhar com o salário desse funcionário. Então nós temos a cozinheira, 2 cozinheiros, salário de 800. Encargos, pessoal, o que são os encargos? Encargos são aqueles impostos que você paga sobre a folha de pagamento, ok? Então nós temos lá, neste caso, estabelecemos R$ 800. Lembrando, você que vai abrir seu negócio agora, você não paga apenas o salário do funcionário, há todos encargos trabalhistas chamados, tá? Cargos trabalhistas. Então temos lá R$ 800, então no total tem um custo com cozinheira de R$ 3.200. Auxiliar de cozinha e serviços gerais, eu tenho 2, salário de 415, estabelecendo encargo de 415 também. Dá um custo de 1.600. Então, no total, custo com o pessoal, nós temos de 7.860. Aí você olha, vai verificar lá que está faltando 2 pessoas, né? Quem são essas 2 pessoas? São os 2 empreendedores, pessoal. Eles não entram como folha de pagamento, eles entram como prolabore. O que é o prolabore? Prolabore, pessoal, é o valor de retirada que tem direito cada sócio mensalmente, ou seja, seria o salário do sócio, né? Então, quantos que ele estipulou o salário aqui? Para o sócio 1, R$ 2.000. Para o sócio 2, também R$ 2.000. Então, ambos vão tirar a mesma quantidade todo mês. É difícil estabelecer um salário realmente para o dono, para o proprietário, para o empreendedor. Porque geralmente o que eles fazem? Pega o lucro da empresa e gasta, pega o lucro da empresa e gasta. Aí o que acontece? No primeiro problema financeiro que ele tiver de fluxo de caixa, a empresa pode fechar. Aí ele vai atrás de empréstimo, pode ter juros altos, tornando assim um problema financeiro para a empresa. Então qual que é o certo, pessoal? Estipular um salário para o empreendedor, tá? E ele tem que viver com aquele salário. Por exemplo, se ele trabalhava e ele ganhava R$ 2.000 por mês, no nosso exemplo, se ele está abrindo um negócio, ele só vai poder retirar R$ 2.000. Ele vai ter que aprender a viver com aqueles R$ 2.000. Logicamente, depois de uns 3, 6 meses, junta todo o lucro e parte daquele lucro eles podem dividir entre eles. Estabelecer essa política para não provocar problema futuro financeiro, ok? O próximo nós temos a estimativa de custos, né, fixos, tá? Que aí juntou quem lá? Nós temos o aluguel, energia elétrica, a água, telefone, depreciação, salários, encargos e prolabore. Então essa é a nossa estimativa de custos fixos, tá? Então o restaurante Delícias da Pesca tem um custo fixo de R$ 3.562,51. Próximo item que a gente vai ver é a demonstração do resultado, tá, financeiro. O que é essa demonstração do resultado, pessoal? Ele vai pegar e vai apresentar para vocês quais são as nossas receitas menos todas as nossas despesas e custos, tá? E vai estabelecer qual foi o lucro do período. Lembrando que a DRE, ela parte do princípio da competência na contabilidade, ou seja, os fatos ocorreram e eles têm que ser registrados naquele momento. Então, por exemplo, aqui no faturamento, as receitas, ó, tá os 27 mil. Porém, isso não quer dizer o que eu recebi esses 27 mil. Por exemplo, você pode vender a prazo no cartão, então você tem que esperar 30 meses. Então, a DRE é só para ver se você teve lucro ou prejuízo no período. Ela é diferente do nosso fluxo de caixa, tá? Então, não vamos confundir DRE, demonstração do resultado do exercício,
com o nosso fluxo de caixa, entradas e saídas de dinheiro. Até porque quando você compra mercadoria, também você pode ter um prazo a mais para pagar essa mercadoria, então o dinheiro ainda não saiu. Mas ela, sendo utilizada essa mercadoria, ela já entra como um custos, ok? Ou despesas. O próximo que a gente vai ver é os indicadores de viabilidade, ou seja, alguns índices para a gente tomar decisão se vai investir ou não na empresa, tá? Por exemplo, aqui nós vamos ver o ponto de equilíbrio e o prazo de retorno de capital investido. Tem outros como o TIR, taxa interna de retorno, nós temos o VPL, valor presente líquido, ok? Vamos verificar então o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, pessoal, ele representa o mínimo que a empresa tem que vender em unidades, o mínimo que a empresa tem que faturar em reais para ela não ter lucro nem prejuízo, né? Então, para calcular o ponto de equilíbrio, é necessário calcular primeiro a margem de contribuição. Então, o que é essa margem de contribuição? Primeiramente, então, a margem de contribuição é o quanto sobra da sua venda para pagar os custos fixos, ou seja, pega o preço de venda menos o custo e vai dar o valor da margem de contribuição. Nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar a margem de contribuição em porcentagem. Então, qual que é essa fórmula? Você vai pegar a receita total da empresa menos o custo variável e depois dividir pela receita total. Ou seja, a margem de contribuição vai ser 40 mil menos 20 mil dividido por 40 mil no nosso exemplo. Então, é 0,5, ou seja, 50%. O que isso quer dizer, pessoal? Que do meu faturamento, 50% dele sobra para mim pagar os meus custos fixos, ok? Então, e aí a gente vai calcular o ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É os custos fixos dividido pela margem de contribuição. No nosso exemplo, nós temos a margem de contribuição em 10 mil dividido por 0,5, que é 50%. Nós temos que faturar por mês, nesse exemplo, 20 mil reais para a empresa não ter lucro nem prejuízo, ok? Então, essa é uma das tomadas de decisões. A gente consegue faturar 20 mil por mês nesse estabelecimento, nesse seu empreendimento que você vai projetar? Será que o seu faturamento você consegue nesse período? Então, aqui já é um dos índices para quê? Para se tomar uma decisão, se você vai abrir um negócio ou não. O outro, pessoal, é a taxa, é o prazo de retorno do capital ou a taxa de retorno do investimento, tá? Como que ele é? Possui o objetivo de demonstrar quanto tempo que o empreendedor terá de volta o capital investido no seu empreendimento, ou seja, então como que ele é calculado? Você pega a rentabilidade, que é o quê? É o nosso lucro líquido dividido pelo investimento total vezes 100, tá? Para achar a rentabilidade. Então, o que é isso aqui, pessoal? Nesse nosso exemplo aqui, a gente modificou ele, sendo do Delícia da Pesca, para ficar um mais redondinho, melhor, tá? Então, temos lá 36 mil investimento total e ele tem um lucro de 18 mil por ano, tá? Então, isso significa o quê? Ó, pegamos 18 mil, dividimos por 36 vezes 100, então ele tem uma rentabilidade de 50%, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que por ano ele retorna 50% do investimento dele. Então, consequentemente, ele vai o quê? Vai ter recuperado todo o seu investimento em 2 anos. Então, aí você já verifica, pessoal, também qual é o prazo de retorno do seu investimento. Se você está disposto a esperar 2 anos para ter de volta aquele investimento. Tem outros que vai levar 10, tem outros que vão levar 5. E aí tem que verificar qual é o prazo de retorno que você vai querer para o seu negócio. Que você está disposto a esperar do seu investimento, tá? Assim, pessoal, a gente pode agora, com todas essas informações, voltar lá no nosso sumário executivo e elaborar ele. Olha que legal como ficou o sumário executivo do Delícias da Pesca. O Delícias das Pesca é um restaurante especializado em peixes e frutos do mar, que irá atender uma clientela específica composta por pessoas com paladar exigente, ao mesmo tempo preocupadas com a saúde, uma vez que será a mais saudável das opções entre os seus concorrentes na Avenida Beira-Mar do município de Peixolândia. Então aqui ele já representou o quê? Que é
o nosso estabelecimento, que ele vai ter um grande diferencial, né? Que vai ser para paladares exigentes, ou seja, eu estou transmitindo que terá uma grande qualidade no meu produto, tá? E que ele está atendendo um público que procura o quê? Uma vida mais saudável. Que ele verificou, lembra lá na pesquisa? Que as pessoas querem uma vida mais saudável, como oportunidade, tá? E aí ele também fala o quê? Aonde será a localização da empresa? Na Avenida Beira-Mar, mais famosa do município de Peixolândia. Os sócios do empreendimento possuem experiência no ramo, outro ponto positivo, além de contar com uma ampla rede de relacionamento que irá facilitar a aquisição da matéria-prima da melhor qualidade, com os melhores preços do mercado. Então aqui ele já está dando um up na empresa dele, falando o quê? Que ele tem profissionais com experiência, que ele tem aonde adquirir as matérias-primas de melhor qualidade. Ele traz que os ambientes serão diferenciados e a qualidade no atendimento também farão parte do diferencial oferecido pelo Delícias da Pesca. E aí ele traz no qual será investida a quantidade de R$ 60.794, dividida em partes iguais entre os sócios, com a receita estimada em 27 mil nos 12 primeiros meses. Então ele já trouxe o que? O resumo, tá? Do que é a empresa, como vai ser. Então aquele sumário que instiga a pessoa a querer ler todo o plano de negócio. Resumiu tudo que será a empresa em poucos parágrafos, deixando a pessoa que com vontade de ler o restante do projeto. Assim, pessoal, nós vamos finalizando a nossa disciplina, tá? Lembrando, como referência, nós utilizamos a apostila de empreendedorismo do Alexandre Rodrigues, tá? Então, agora, pessoal, vocês têm um material de apoio aí de vocês. Eu aproveito a oportunidade para dizer para vocês, vão lá e acessem os links que tem. Existem alguns links que eu coloquei de história de pessoas para motivar vocês a abrirem o próprio negócio, o que eles fizeram de diferencial, de começo, qual a ideia que ele teve, tão simples a empresa dele e podendo faturar tanto. Nós temos também o download para fazer o plano de negócio de um software que vai auxiliar vocês em todas as etapas, tá? Então, pessoal, não deixem de olhar aquele material de apoio onde consta tudo isso daí e de realizar nossas atividades para fixar melhor o aprendizado.